Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gangana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Retomando, verso 62. Uma doença não é curada por repetir a palavra medicamento. Terás de tomar o medicamento. Libertação não vem meramente pela repetição da palavra Brahman. Brahman terá que ser concretamente experimentado. Ou seja, só repetir a palavra Brahman e continuar mantendo apegos, medos, cobiça por objetos sensoriais, por prazeres sensoriais, e repetir a palavra Brahman não vai fazer diferença nenhuma. Brahman terá que ser experimentado e, para isso, abstrair de tudo aquilo que não é o Atman é fundamental. Até que permitas que este universo aparente se dissolva da tua consciência, até que tenhas experimentado Brahman, como podes encontrar a libertação meramente por preferir a palavra Brahman. O resultado é apenas um ruído. Então, até que permitas que este universo aparente se dissolva da tua consciência. Isso significa permitir que ele se dissolva, que ele desapareça do teu espectro de importância, que cortes com todos os investimentos nele. Sem fazer isso, ele continuará a ser importante, presente, existente, real na tua consciência. Logo, não haverá a realização de Brahman. Então, permitir que o universo dissolva da tua consciência pela constante abstração do mesmo é a porta para a experiência direta de Brahman. Até que o homem tenha destruído seus inimigos e tomado posse do esplendor e das riquezas do reino, ele não poderá se tornar rei apenas dizendo eu sou rei. Um tesouro enterrado não é revelado apenas por preferir as palavras mostra-te. Terás de seguir as instruções corretas, cavar, remover as pedras e a terra de cima, depois pegar o tesouro. Da mesma forma, a pura verdade do Atman, que está enterrado sob Maya, sob os véus da ilusão e os efeitos de Maya, pode ser alcançado por meditação, contemplação e outras disciplinas espirituais, que possam ser prescritas por um conhecedor de Brahman, mas nunca por argumentos sutis. Então, quando repetes apenas a palavra Brahman, digamos que, mantendo a força do investimento nos objetos sensoriais, na manutenção da vida do complexo corpo-mente, essa repetição será um argumento sutil, ou seja, com muito pouco efeito.
Mas já se for praticada a meditação de acordo com a instrução do Mestre Iluminado, a meditação, a contemplação nos ensinamentos, no divino e outras disciplinas espirituais que possam ser prescritas por um conhecedor de Brahman, aquele que sabe o que é Brahman e o que não é, aquele que sabe em que momento é que tu estás e qual a disciplina mais adequada, enquanto isso não for feito. Por isso o sábio deve pessoalmente exercer toda a sua força para obter a libertação da escravidão do mundo, tal como tomaria remédios contra qualquer doença física, ao invés de manter todos os investimentos do mundo, classificando-os como inocentes, irrelevantes ou até necessários. O sábio, aquele que já tem um determinado nível de maturidade, de sabedoria, né, deve de, pessoalmente, ele próprio, exercer toda a sua força para obter a liberdade da escravidão do mundo e não andar ali roçando ombros com a escravidão. A pergunta que fizeste hoje é muito boa. Tem a ver com os ensinamentos das Escrituras. O seu significado está escondido fundo dentro de um aforismo. Deve ser feita por todos os que buscam liberdade. Por que é que está escondido fundo num aforismo? Pelo que já foi explicado antes. Apenas o conhecedor de Brahman poderá tirar o significado mais profundo dela. E apenas um buscador da verdade poderá tirar um ensinamento espiritual mais elevado dela. Porque a sua sede por liberdade é uma chave que abre o aforismo. Já o conhecedor da verdade, ele já tem a chave, ele consegue entender o que está ali escrito pelo que a sua experiência, o seu conhecimento, a sua realização lhe dizem. Porque tudo o que está nas Escrituras é uma tradução dessa experiência última e dos meios para lá chegar. Escuta o que te digo com atenção, ó homem prudente. Ao escutares, serás certamente liberto das amarras do mundo. Escuta com atenção. Não é? Se tens sede por liberdade, não vais ter distração com mais nada. Então vais conseguir colocar toda a atenção no que eu te estou dizendo, pois estas palavras para ti são néctar. Ao escutares, serás certamente liberto das amarras do mundo. E escutar não é só a recepção do áudio, não é? É o contemplar e o colocar em prática. Dos passos para a libertação, o primeiro é declarado ser o completo desapego das coisas não eternas. Repetir de novo. Dos passos para a libertação, o primeiro é declarado ser o completo desapego de todas as coisas não eternas. Não é eterno? Não interessa. Desapego. Bom, mau, desapego. Não interessa. Não é eterno. Depois vem a prática da tranquilidade, autocontrole e paciência, tolerância. E depois vem o desistir de todas as ações advindas de desejos pessoais e egoístas. Então, o primeiro passo para a libertação é o completo desapego das coisas, de todas as coisas não eternas. Ou seja, a libertação não tem a ver com a melhoria daquilo que não é eterno. E para que haja libertação, terá de haver o completo desapego de todas essas coisas. Desapego não é circunstancial, embora as circunstâncias possam ser usadas para desapego, o desapego é uma atitude interna madura. Depois vem a prática da tranquilidade, autocontrole e paciência, tolerância, ou seja, o desenvolver as faculdades de não se deixar arrastar por nenhuma das pulsões de investimento no mundano, no concreto, no mundo, etc. Depois vem o desistir de todas as ações advindas dos desejos pessoais e egoístas. Qualquer desejo que surja, exceto o desejo por libertação, deve de desistir dele. Porque ele consome tempo
e alimenta a crença equivocada que tu és o complexo corpo-mente. É como se estivesse a mostrar aqui um trajeto, não é? Depois o discípulo precisa ouvir a verdade do Atman, depois que fez estas anteriores. Refletir nele, meditar constantemente nele, sem pausas. Sem pausas. Ele não tem como ser sem pausas se não tiver trabalhado os anteriores, pois continuará a ser arrastado sob o poder de um monte de impressões que ainda o arrastam. Então, refletir nele, meditar constantemente nele, na verdade do Atman, sem pausas por um longo tempo. Um longo tempo ininterrupto que vai dissolvendo as estruturas do ego. Assim, o sábio alcança o estágio mais elevado, no qual a consciência do sujeito e do objeto é dissolvida. E a consciência una apenas permanece. E ele conhece a bem-aventurança de Nirvana enquanto vive na Terra. Este é o estágio mais elevado. Então, a meditação tem a ver com a dissolução ou a fundição entre a consciência e o objeto. O objeto de meditação. Sendo a consciência daquele que medita e o objeto Brahman. Ambas as consciências se dissolvem, permanecendo uma consciência única, ou se fundem. É a mesma experiência, apenas dita de uma forma um pouco diferente. Aí ele conhece a bem-aventurança do Nirvana, enquanto ele vive na Terra. Vou-te dizer com clareza de discriminação. Ouvindo isto, decide por ti mesmo. Pega o que é real e rejeita o que não é real. Ou seja, vou-te dar as instruções acerca do que é não eterno e do que é eterno. E depois, com estas instruções, decide por ti mesmo. Ou seja, faz essa seleção baseada no que foi ensinado e abraça o que é real e larga o que não é real. O corpo é a primeira coisa que te ilude. É composto dos 5 elementos grosseiros, éter, ar, fogo, água e terra. E dos 5 elementos sutis, som, toque, visão, gosto e cheiro. Estes se combinam e se tornam os objetos sensoriais, propiciando a felicidade do experienciador, o Jiva, que é a alma encarnada, o Jiva. Portanto, a clareza de discriminação, o corpo não é Atman, não é? Ele é a primeira coisa que te ilude. Aqueles seres iludidos que estão amarrados aos objetos que experimentam pela forte corda do desejo, tão difícil de quebrar, permanecem sujeitos ao nascimento e à morte. Viajam para cima e para baixo, impelidos pelo seu próprio karma, aquela lei inescapável. Aqueles seres iludidos, e que por estar iludidos estão amarrados aos objetos que experimentam pela forte corda do desejo, não é? O experimentar dos objetos leva a desejar experimentar mais, e estas cordas de desejar experimentar mais os arrastam para cima e para baixo. O que é para cima e para baixo? Dos planos mais grosseiros para os planos mais sutis, dos planos mais sutis para os planos mais grosseiros, mantendo a experiência de consciência individualizada, independentemente de ter um corpo físico ou apenas um corpo energético, ou seja lá o que for. Impelidos pelos seus próprios karmas, os frutos das suas ações, que precisa gerar novo nascimento para poder experimentar aqueles frutos que foram conquistados. Qualquer destes 5 sentidos é suficiente para causar a morte, ou seja, para manter a ignorância. Como faz com a mariposa, o veado, o elefante, o peixe e a abelha. O que falar então do homem que possui os 5 sentidos completos? Então, qualquer um destes sentidos é suficiente para aprender o exemplo destes animais que só têm um sentido. Ou 2 ou 3, talvez. Não é? E o que falar então do homem que possui os 5 sentidos completos? Mais intenso é para ele.
Os objetos sensoriais são mais temíveis que o veneno da cobra, que é fatal apenas quando ingerido, mas estes, apenas a mera visão pode causar a morte. Então, o veneno da cobra, só quando é ingerido, é que é fatal, ou pode ser fatal. Já os objetos sensoriais, só a visão dos mesmos é suficiente para gerar a cobiça e para gerar nova experiência e para prender a consciência de volta na ilusão, no não Atman. E todos estes são tratados pelos buscadores como inocentes, completamente inocentes, sem perigo. Apenas aquele que é livre do emaranhado destes fios de objetos sensoriais, difíceis de evitar, é adequado para a libertação. Nenhum outro, mesmo que ele conheça as 6 filosofias e todas as escrituras. E isso é uma coisa muito recorrente e que eu costumo falar para buscadores que ficam perplexos diante do seu real estágio de agitação, de dependência, de medo e etc., mas que já sabem tanto, que já estudaram tanto, já leram tanto. Como é que é possível eu saber tanto e estar neste estado? Não é? E apenas é livre, apenas aquele que é livre deste emaranhado, que é difícil de evitar, é adequado para a libertação. Esse conhecimento não faz diferença nenhuma enquanto aquelas bases não estiverem lá, porque só assim elas dão frutos. Então, não tendo, continuando a seguir atrás dos objetos sensoriais, não se distanciando disto, não se libertando desse emaranhado de pulsões, de desejos e etc., medos, apegos e etc., não vai dar frutos. Só quando está livre é que terá terra adequada para dar frutos através dessas sementes, que são os ensinamentos. Quem tentar atravessar este oceano encontra o grande crocodilo do desejo e precisará matá-lo com a espada do não apego. Quem tentar atravessar este oceano de tentações, medos e etc., do mundano, vai encontrar o grande crocodilo do desejo. O desejo surge e impele-o a investir, a agir, a classificar como real e etc. E terá que matá-lo com a espada do não apego, não tocar, distanciar, não gerar laço, não gerar vínculo. O intelecto impróprio tentará ir pelo caminho dos objetos sensoriais e morre a cada passo. Apenas tem sucesso aquele que segue a instrução do mestre bondoso e sábio, juntamente ao uso da intuição e discrição. Então o intelecto impróprio tentará manter à mesma os seus objetos sensoriais de prazer sensorial, ao mesmo tempo que faz as suas práticas, ou seja lá qual for o seu engajamento espiritual. O intelecto impróprio. Apenas tem sucesso aquele que segue a instrução do mestre bondoso e sábio, o que segue a sua instrução à letra, não é? Juntamente ao uso da intuição e discrição. Portanto, a instrução do mestre mais a sua intuição, a conexão ao seu eu superior e a afinação com isso, e a discrição. Não é? A prática espiritual é sagrada e secreta. Se tens o desejo por libertação, afasta-te como que de veneno, mantendo distância dos objetos sensoriais. Dedica-te ao contentamento, bondade, perdão, franqueza e paz. Então tu tens um determinado tempo útil. Ele deve ser usado para isto, não é? E ao manter a distância dos objetos sensoriais, sobra todo o tempo. E dedica-te ao contentamento, não preciso de mais nada, não é? À bondade, o exercício da não violência e etc. Ao perdão, a ausência de pessoalização, o desamarrar dos nós, do ódio e etc, etc. Não é? Da franqueza,
a transparência que, se não for desenvolvida, não conseguirás ver com clareza os teus ainda estimados enganos, e a paz, ausência de conflito. Aquele que tenta fazer deste corpo o todo para ter prazer nele, mata a si mesmo com esse ato. Então aquele que tenta olhar para o corpo como a parte de todo e é inocente, não tem problema nenhum, tudo é Brahman e etc. Simplesmente para ter prazer nisso, para poder manter os prazeres sensoriais, mata a si mesmo com esse ato. Ou seja, mata qualquer chance de autorrealização. Aquele que quer gratificar o corpo e ao mesmo tempo ver o Atman, este verso 84, é muito bom. Não é? Muito bom. Não tem nada mais claro do que isto. Aquele que quer gratificar o corpo e ao mesmo tempo ver o Atman é como um homem que se agarra a um crocodilo para atravessar o rio, pensando ser um tronco, e desta forma é destruído. Então, isto é o que eu vejo de mais comum. Os buscadores querendo manter os seus prazeres sensoriais, os seus objetos de prazer e ainda assim contemplar a realidade última. E acreditar piamente que isto é possível ser feito em simultâneo. Não é? Diz aqui acerca das Escrituras, nas Escrituras, não é? É um exemplo que é usado. Aquele que quer gratificar o corpo e ao mesmo tempo ver o Atman, o eu real, é como um homem que se agarra a um crocodilo para atravessar o rio, pensando ser um tronco. Não é? Pensando que é uma coisa firme para segurar, para poder atravessar o rio, não tem problema. Mas como é um crocodilo, o crocodilo irá devorá-lo. Para o aspirante, este corpo é o grande objeto de ilusão. Aquele que o conseguir conquistar alcança a libertação. Este corpo, com todas as suas esferas, camadas e etc., é aqui que é a sua prisão. Conquistar é ir além dessa prisão, é ir além dessas pulsões, desses apegos, medos, ir além de todas essas forças que conspiram para o manter preso ali. Então, quem conseguir conquistar isso, alcança a libertação. Mata este apego mortal ao corpo, esposo ou esposa, filhos e outros. Aqueles visionários que o superam vão para aquele lugar elevado de Vishnu, o que tudo permeia. Então, aqueles que têm a força para transcender, para matar este apego mortal ao corpo e os objetos que o rodeiam, ou outros corpos, não é? Aqueles visionários, porque são os que têm a visão para fazer isso, não estão limitados por isso, não é? Vão para aquele lugar elevado de Vishnu, que tudo permeia. Vaikunta. Isso poderia abrir aqui uma grande nova janela para uma outra discussão, no que isto significa, mas vamos nos manter nesta linha de ensinamento. Porque tem sempre os ensinamentos implícitos e os explícitos. Não é? Estamos mais nos explícitos, um pouco nos implícitos, mas não muito. Nesta parte do divino, da relação dual com Deus e etc. Não estamos a abordar isso agora. Este corpo, que é feito de pele, carne, sangue, artérias, veias, gordura, medula e ossos, está cheio de fezes e de outras impurezas. Não é uma coisa agradável, não é? Existe muita fantasia com o corpo, mas no fundo ele é isto. Quem já viu um corpo aberto sabe que não é uma visão tão agradável, não é? Não é tão místico, é uma coisa mais, não é? Merece o nosso desprezo. O que é este corpo detestável? De onde veio? Isto é,
uma visão muito diferente da vista hoje em dia, não é? Mas essencial para cortar com o romance, o romanticismo em volta do corpo, de um monte de coisas que atualmente se revestem de espiritualidade, mas na realidade. Então, esta visão do corpo, ela acaba com a luxúria e outras coisas do género, com o interesse por outros corpos, levando a uma visão mais realista do que é a estrutura física, não é? Que de romântico tem muito pouco. Ações anteriores criaram este corpo, pela combinação e permeação dos 5 elementos como um instrumento de prazer. Também criou estes 3 estados, Jagrat, Swapna e Susupti, ou seja, Jagrat, estado acordado, Swapna, sono, né? Onde tem sonhos e etc. E Susupti, sono profundo, onde não existe mais sonho, não existe nada. O Jivatman, a alma individual, criou o Jagrat, o estado acordado, para desfrutar das coisas grosseiras. E aqui estamos a fazer, para bem da compreensão do discípulo, a fazer distinção entre os estados. Mas não vamos tomar isto por uma coisa objetiva. É apenas criar um esquema para entender. No estado da consciência acordada, o homem encontra o pico da atividade corporal. Neste estado, ele se identifica com o seu corpo, mesmo sendo realmente separado dele. Através dos sentidos externos, ele desfruta dos objetos grosseiros, tais como guirlandas, perfumes e assim por diante, assim como outros inúmeros objetos de prazer sensorial. Então, eu vou-me conter aqui um pouquinho, embora só um pouquinho, porque me parece que isto depois é explicado mais para a frente de uma forma um pouco diferente, mas eu não consigo deixar passar isto sem pontuar. Não é? Não há diferença nenhuma entre esses estados. Acordado, sonho é a mesma coisa. A atividade corporal e etc. Pico da atividade corporal é forçado, mas tudo bem, para termos de compreensão. Mas o sonho ou acordado não tem diferença nenhuma entre eles. Mas em termos de percepção, para o discípulo, para aquele que ainda está iludido pelos sentidos, ele imagina que passa a maior parte do tempo na experiência do estado acordado e só um pouquinho na de sonho, e logo eles são diferentes, e ali é o auge da experiência física com objetos grosseiros. Mas nem sequer são objetos grosseiros, porque os de sonho são da natureza do sonho, do sonhador, logo são tão grosseiros quanto estes. Enfim, bom, mas só não posso deixar isto passar totalmente, mas tenho que deixar passar um pouco para seguir a linha de raciocínio, pois isto é para a visão do discípulo ir caminhando de onde ele se encontra. Portanto, conhece o corpo como a casa de Purusha, a alma universal. Nele estão todos os prazeres grosseiros, ele, corpo. Embora ela seja a casa de Purusha, nele estão todos os prazeres grosseiros. Os estados do corpo são existência, nascimento, crescimento, mudança, decadência e morte. Aqui mudança mais como modificação, não é? Então, no fundo, estes estados do corpo são as modificações. Nascimento, crescimento, mudança, decadência e morte são modificações. Corpulência ou magreza, casta, extrato social, cor, credo, ignorância ou aprendizado, diferentes doenças, respeito, insulto, etc. Todos estes pertencem ao corpo. Então vou repetir novamente. Os estados do corpo são existência, é um estado, não é? Nascimento, crescimento, mudança, decadência e morte. E depois as características, corpulência, magreza, casta, cor, credo, ignorância, aprendizado, diferentes doenças, respeito, insulto. Tudo isto são características que pertencem ao corpo. Corpo que é muito mais abrangente que apenas a estrutura física. Mas iremos lá também falar o que é este corpo. Então,
A seguir vamos falar dos 10 índrias, começando a falar do que são este corpo. Vou deixar para o próximo vídeo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.